Espero que vocês tenham visto as questões, dado uma olhada nelas, espero que tenham feito as questões, que aí durante a minha aula eu vou dar umas paradas e vou falar sobre essas questões para a gente discutir as respostas, né, as alternativas, conforme eu for tratando desses pontos. Então, célula-tronco, né? Todo mundo já ouviu falar de célula-tronco, né? É um termo bem discutido, bem falado, né? Mesmo quem nunca teve aula de célula-tronco já deve ter ouvido falar sobre célula-tronco, mas é importante a gente conceituar direitinho, entender o que é uma célula-tronco. Então, uma célula-tronco é uma célula que ela não ela é relativamente não especializada, né? Ou seja, é uma célula indiferenciada, e que tem a capacidade de se dividir indefinidamente, né, para manter a sua população, que nós chamamos de auto-renovação ou auto-perpetuação ainda da sua população celular. E ainda, né, ou ainda, sob condições apropriadas, uma célula-tronco ela pode se dividir em células precursoras, tomando uma rota diferente, tomando uma rota que nós chamamos de rota de diferenciação. Ela pode se diferenciar em células especializadas. Portanto, as células-tronco, né, essas células que são indiferenciadas, elas têm a capacidade tanto de reabastecer a sua população, é o que nós chamamos de autorrenovação, quanto de percorrer uma rota, né, rotas, na verdade, específicas de diferenciação. Essa célula aqui, né, nesse exemplo desse esquema, nós temos representado uma célula-tronco de medula óssea que pode percorrer, sob condições apropriadas, sob estímulos determinados, pode percorrer rotas de diferenciação, se diferenciando, por exemplo, né, dentre alguns exemplos, em células de gordura, células ósseas, células do sangue. Então, elas vão se diferenciar, né, são células já diferenciadas terminalmente. Quanto ao tipo, né, quais são os tipos de células-tronco que existem? Então, nós podemos dividir as células-tronco em dois grandes grupos. Temos a célula-tronco embrionária e a célula-tronco adulta. A célula-tronco embrionária é aquele tipo de célula-tronco que é encontrado nos estágios iniciais do desenvolvimento. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre a embriologia, para entender o que são os estágios iniciais do desenvolvimento. Então, aqui nós temos o processo, né, o fenômeno de fecundação, a fertilização. Então, aqui representado o gameta masculino, espermatozoide, o gameta feminino, o ovócito secundário. E aí, né, temos a formação do zigoto e as primeiras divisões celulares. Então, nos estágios bem iniciais do desenvolvimento, nós temos as células-tronco embrionárias. O estágio inicial do desenvolvimento é mais ou menos até a forma de... o embrião tomar essa forma que nós chamamos de blastocisto, mais ou menos no 5º dia de vida embrionária. E aí, essas células-tronco, né, dos estágios iniciais do desenvolvimento, essas células-tronco de um embrião precoce, são chamadas de células-tronco embrionárias. São células que, teoricamente, podem originar todos ou quase todos os tipos de células de um organismo. Aquelas células de embriões que não são que já estão num estágio, né, não tão precoce do desenvolvimento, já são classificadas como células-tronco adultas, né? Como nós podemos ver aqui, né? No exemplo, o embrião de 4 semanas, a criança, o adulto. Essas células-tronco também têm, né? Como toda célula-tronco, também tem a capacidade de seguir rotas de diferenciação, porém, elas são bem menos versáteis no quesito quando a gente fala de poder de diferenciação, do que as células-tronco embrionárias. Então, são exemplos de células-tronco adultas. Células do cordão umbilical, células do cérebro, músculo, sangue, fígado, tecido adiposo, pele, coração, dentre outras. Então, quanto ao tipo, podemos dividir as células-tronco, classificar as células-tronco em células-tronco embrionárias e células-tronco adultas. As células-tronco embrionárias, como nós já vimos, elas podem, né, gerar todos ou quase todos os tipos de células de um organismo. As células-tronco adultas, eu falei que elas são menos versáteis, porque elas têm uma capacidade mais limitada de diferenciação. E aí, né, são células, e isso acontece porque são células que estão presentes nos tecidos adultos e elas servem para substituir
células especializadas conforme o necessário. Então, elas estão presentes em tecidos, em locais, geralmente, onde a substituição celular é frequente. Então, a diferenciação dessas células acontece sob demanda, né? Diferente das células-tronco embrionárias, que são células que vão formar, que vão dar, né, vão sofrer rotas de diferenciação para formar diferentes tipos celulares do organismo. Então, aqui, né, mais alguns exemplos, além dos que eu já falei anteriormente, né? Na epiderme, né, que é um tecido, que é uma parte do corpo onde nós encontramos eventos celulares, eventos de substituição celular frequente, né, o fígado, etc. Tá? Quando, né, eu falei que as células tronco embrionárias e as células tronco adultas, elas apresentam diferenças no potencial de diferenciação, né? Células tronco embrionárias apresentam maior potencial de diferenciação do que as células tronco adultas. Isso faz com que a gente possa classificar também essas células quanto à sua potencialidade. Então, aqui, né, a gente tem aqui, né, onde essas células podem ser encontradas, células tronco embrionárias e adultas, e o potencial de diferenciação, do maior para o menor. Então, começando aqui pelas células tronco embrionárias, elas podem ser do tipo totipotentes ou do tipo pluripotente. Uma célula totipotente é uma célula tronco totipotente, é uma célula tronco que tem a capacidade de formar todos os tipos de tecidos embrionários, todos os tipos de tecidos do organismo, assim como placenta e anexos embrionários. E a gente vai encontrar a célula totipotente bem no início, no embrião bem precoce, antes dele formar essa estrutura que nós chamamos de blastocisto. As células pluripotentes, né, passou dessa fase, as células tronco embrionárias, elas já vão ser do tipo pluripotente, que são essas que nós encontramos no blastocisto, aqui, ó, nessa massa celular interna aqui, por exemplo. Então, essas células aqui, elas são capazes de se diferenciar em quase todos os tecidos humanos, só que elas não formam placenta e anexos embrionários, por isso que elas não têm essa total potencialidade, né? Elas são pluripotentes, elas geram quase todos os tecidos. E aí, né, partimos para as células tronco adultas, que, como eu falei, tem a potencialidade menor ainda. Então, as células tronco adultas, elas podem ser classificadas, e aí eu não vou especificar os tipos de células tronco adultas, elas podem ser do tipo multipotentes, oligopotentes ou unipotentes. São células que podem originar um número limitado de tipos celulares. Então, as células tronco multipotentes originam alguns tipos de células, as oligopotentes poucos tipos de celulares e as unipotentes um tipo celular apenas, tá? Então, nós temos aqui a diferença do potencial de diferenciação dessas células. E aí a gente já entra aqui na nossa primeira questão. Essa primeira questão é uma questão que fala mais de embriologia do que de células-tronco, tá? Mas cabe bem para a gente discutir aqui, porque a gente falou de formação do zigoto. Então, eu destaquei aqui alguns pontos importantes da questão, eu vou seguir essa dinâmica de destacar alguns pontos que eu acho importantes para interpretar o enunciado e assim chegar na resposta. Então, o importante princípio da biologia relacionado à transmissão de caracteres e à embriogênese humana foi quebrado com a descoberta do microquimerismo fetal. Microquimerismo é o nome dado ao fenômeno biológico referente a uma pequena população de células ou DNA presente no indivíduo, mas derivada de um organismo geneticamente distinto. Então, né, é um achado de células que têm células em um indivíduo que tem o DNA diferente, né, daquela pessoa. Investigando-se a presença do cromossomo Y, foi revelado que diversos tecidos de mulheres continham células masculinas. A análise do histórico médico revelou uma correlação extremamente curiosa. Apenas as mulheres que antes tiveram filhos homens apresentam microquimerismo masculino. Essa correlação levou à interpretação de que existe uma troca natural entre células do feto e células maternas durante a gravidez. E aí eu destaco aqui, né, os pontos que a gente precisa entender, né, o que a questão quer saber. Então, a gente precisa saber um pouco sobre embriogênese e, né, a questão pergunta aqui embaixo, se a gente seguir aqui, né, o princípio contestado com essa descoberta
relacionado ao desenvolvimento do corpo humano é de quê? Então, qual é o princípio da biologia que está sendo contestado? Então, a letra A fala, o fenótipo das nossas células pode mudar por influência do ambiente? Pode, mas não é esse o princípio que está sendo contestado, né? O princípio que está sendo contestado tem a ver com a embriologia, com a embriogênese. A dominância genética determina a expressão de alguns genes, determina, mas também não tem a ver com isso daqui, com o desenvolvimento embrionário. As mutações genéticas introduzem variabilidade no genoma, sim, mas também não é esse o X da questão. Mitocôndrias e seus DNAs provêm do gameto materno, sim, mas não é esse o princípio, né, que o microquimerismo contesta, e as nossas células corporais provêm de um único zigoto. Então, é esse o princípio que está sendo contestado, né, porque se podem ser encontradas células de um outro indivíduo com DNA diferente, né, de outro indivíduo no organismo, contesta, né, a crença de que todas as nossas células corporais provêm sempre do zigoto, né? Provém sempre da célula ovo que nos originou, tá? E aí vamos para a nossa segunda questão. Na década de 90, células do cordão umbilical de recém-nascidos humanos começaram a ser guardadas por criopreservação, uma vez que apresentam alto potencial terapêutico em consequência de suas características peculiares. O poder terapêutico dessas células baseia-se em sua capacidade de... Então, essa questão, né, o que a gente pode destacar do que a gente já aprendeu? Células-tronco do cordão umbilical de recém-nascidos, né, são células-tronco adultas, então nós, né, já podemos destacar esse conhecimento, né, esse ponto, então já sabemos que são células-tronco adultas, e não sei se aí saiu da configuração, aqui para mim saiu tudo. E aí, né, também, a questão também fala do potencial terapêutico dessas células. Então, nós sabemos que as células-tronco, tanto adultas quanto embrionárias, apresentam um potencial de diferenciação. Então, o poder terapêutico dessas células baseia sua capacidade de... Então, guardar as células do cordão umbilical, né, coletar as células do cordão umbilical e guardar essas células congeladas, que é a criopreservação, seria, né, para uma promessa de que essas células poderiam servir como terapia, como um tratamento, por exemplo, se o indivíduo tiver um problema no pâncreas, por exemplo, precisar de novas células. Então, o potencial terapêutico dessas células baseia-se em sua capacidade de... Então, o gabarito é a letra D, diferenciação em células especializadas, que eu coloquei aqui em rosa. Né? Então, o poder terapêutico das células-tronco provém da sua capacidade de diferenciação em células especializadas. E aí, falando de poder terapêutico das células-tronco, eu trouxe aqui alguns exemplos de aplicação, tanto de células-tronco embrionárias, quanto de células-tronco adultas, na reparação de tecidos lesionados, que é o assunto que versa as próximas questões que a gente vai falar. Então, esse primeiro experimento aqui, eu trouxe, né, que mostra a utilização de células-tronco de medula óssea, que nós já vimos que são células-tronco adultas, no tratamento de órgãos lesionados. Então, como foi feito esse experimento? Então, nesse animal aqui foi induzido um ataque cardíaco que fez com que acontecesse, né, uma lesão no tecido cardíaco, e aí células-tronco foram coletadas desse outro animal, células-tronco de medula óssea, que nós já sabemos que são células-tronco adultas, e aí essas células isoladas, cultivadas, né, elas foram injetadas no coração. E aí viram que depois de um tempo, depois de algumas semanas, essas células ajudaram na regeneração do coração lesionado. Então, isso mostra que células adjacentes influenciam a diferenciação de das células-tronco, e aí fala também, né, corrobora com o que eu falei lá no início, que as células-tronco adultas, elas se diferenciam sob demanda, tá? Então, essa seria uma utilização de células-tronco de medula óssea, por exemplo. Aqui eu trouxe para vocês o uso de células-tronco embrionárias, que são aquelas células-tronco que nós falamos, que são células de embriões precoces, e que têm uma potencialidade maior, né? São células mais versáteis. Então,
aqui no Brasil, para obtenção de célula-tronco embrionária, né, o que a Lei de Biossegurança permite hoje é a utilização de embriões provenientes de processos de reprodução assistida, né, de fertilização in vitro, embriões com 3 anos ou mais que seriam descartados com o consentimento dos genitores, e aí com o consentimento dos genitores eles podem ser utilizados em pesquisa, tá? Então, esse embrião aqui de um doador, ou seja, um embrião diferente, né, que tem o material genético diferente do paciente. Esse embrião ele é cultivado, essa massa celular interna, onde nós temos as células-tronco embrionárias, né, ela é induzida a se dividir nesses grumos de células, e aí são separados esses grumos de células, e aí são adicionados essas substâncias, que nós vamos chamar por hora de fatores de diferenciação, que vão induzir a diferenciação dessas células nas células de interesse. Então, por exemplo, se esse indivíduo tem uma doença cardíaca que precisa, né, de novas células, vamos fazer com que essas células, com que seja induzida a diferenciação dessas células em células musculares cardíacas. Qual o problema de usar células-tronco embrionárias, né, de um embrião que tem material genético diferente? O problema é a rejeição, né? As células do receptor são diferentes geneticamente das células do doador, né, das células do embrião. Para resolver isso, nós temos a chamada clonagem terapêutica. A clonagem terapêutica consiste em obter células-tronco embrionárias geneticamente iguais às células do paciente. Então, de que forma que nós vamos poder produzir essas células-tronco embrionárias? Então, nós temos aqui, essa aqui é a paciente, então uma célula da paciente, né, uma célula saudável, dessa célula é removido o núcleo, e aqui nós temos um ovócito, gameta feminino, que geralmente não é dela, de uma doadora, e aí retira o núcleo e a gente foi feito o fusionamento do núcleo da célula da paciente, que está precisando das células, com o ovócito. E com isso, né, esse ovócito ele é estimulado a se desenvolver num blastocisto, né, simulando como se fosse assim, falando de maneira bem simples, um processo de fertilização. Então, produzimos um embrião através da chamada clonagem terapêutica. Então, esse embrião, né, essas células-tronco embrionárias são removidas, da mesma forma, submetidas a fatores de diferenciação para que elas se diferenciem em células de interesse, e aí sim, sendo transplantadas para paciente. Então, a gente aqui, fazendo a clonagem terapêutica, é uma forma que foi encontrada para resolver esse problema da rejeição. E aí a gente entra na nossa terceira questão, que fala sobre isso. A utilização de células-tronco do próprio indivíduo, chamado autotransplante, tem apresentado sucesso como terapia medicinal para a regeneração de tecidos e órgãos cujas células perdidas não têm capacidade de reprodução, principalmente em substituição aos transplantes que causam muitos problemas devidos à rejeição pelos receptores. O autotransplante pode causar menos problemas de rejeição quando comparado aos transplantes tradicionais realizados entre diferentes indivíduos. Então, o que eu destaco daqui? Né? Células-tronco do próprio indivíduo, terapia medicinal para regeneração de tecidos e órgãos e, né, o fato de utilizar células-tronco como terapia causar menos problemas de rejeição. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que essa combinação, né, quer dizer que essa questão fala sobre a combinação da transferência nuclear e de implantação de células-tronco, levando, né, o que a gente acabou de ver, levando à produção de células-tronco geneticamente iguais às do paciente. E aí, né, não tendo o problema da rejeição. Aí eu repeti ela aqui só para a gente ver a alternativa. Então, sendo assim, né, a alternativa certa é a letra C. As células-tronco podem ser doadas pelo próprio indivíduo, por serem doadas pelo próprio indivíduo receptor, apresentam material genético semelhante. As células-tronco, né? Então, nós vimos que as células-tronco, tanto as células-tronco embrionárias quanto as células-tronco adultas, quando submetidas a diferentes condições de cultura,
ou, né, em vivo mesmo, né, dentro do corpo, no próprio organismo, essas células, elas vão se diferenciar, né, em tipos diversos, tipos celulares diversos. Esses tipos celulares diversos, né, como a gente pode observar aqui no exemplo, células hepáticas, células nervosas, células sanguíneas, elas são células que têm forma diferente e função diferente. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, né, nessa célula aqui em vermelho, um glóbulo vermelho, uma hemácia. Então, essa célula, ela produz a proteína hemoglobina, ela sintetiza, né, ela tem essa proteína hemoglobina. Enquanto um neurônio, uma célula hepática, não apresenta essa proteína, não sintetiza. Porém, existe uma coisa chamada de equivalência genômica entre elas. Apesar dessas células não expressarem os mesmos genes, né, não produzirem as mesmas proteínas, mesmo elas sendo diferenciadas, elas ainda possuem todos os genes, né, de cada tipo celular. Existe uma equivalência genômica. Nenhuma informação genética se perde ao longo da diferenciação. Então, o que acontece é que nem todos os genes são expressos em cada célula quando a gente né, conforme vai acontecendo o processo de diferenciação. E aí, né, a pergunta é, o que ativa ou desativa a expressão gênica à medida que as células se diferenciam? Então, o que faz com que essa célula produza determinada proteína e não produza outra, com que essa célula daqui produza determinada proteína, né, sintetiza determinada proteína e não sintetize outra? É importante destacar que as proteínas básicas para a função celular básica, todas elas vão acabar tendo, mas as proteínas específicas relacionadas com a função, elas vão ser diferentes entre essas células. Então, a gente tem que, é importante entender o que ativa ou desativa, porque é aí que está a chave da diferenciação celular, né? E aí, a gente falando um pouco mais sobre, só relembrando algumas coisas, né, de biologia celular, aqui nessa figura, nós temos, né, o núcleo, aqui delineado, então aqui é a região do núcleo, que é a região do citoplasma. Então, aqui no núcleo nós temos o DNA, né, onde tem o material genético, entre aspas, né, a receita para todas as proteínas, nós temos os genes, e aqui, 2 e 3, temos o processo de transcrição, que é o processo de formação do RNA mensageiro, que vai sair do núcleo, vai sofrer o processo de tradução para que a síntese proteica aconteça. Então, né, para a célula manter a sua função especializada, ela precisa, né, é necessário que aconteça uma regulação da expressão gênica, como eu falei, né, a expressão gênica, ela está ligada, a expressão gênica diferencial, ela está ligada à função da célula. Então, todos esses pontos que eu falei aqui, transcrição, tradução, e até mesmo a nível de DNA, são pontos em potencial para que a regulação da expressão gênica aconteça. Então, antes, durante ou após esses processos. Mas, falando de células-tronco, de diferenciação celular, propriamente dita, a transcrição diferencial, né, é no processo, o ponto que é o ponto de regulação da expressão gênica é o processo de transcrição. Então, as células, né, durante o processo de diferenciação, existe um controle do processo de transcrição. Existe uma transcrição diferencial, ou seja, algumas células vão expressar alguns genes ou não devido à expressão diferencial desses genes durante a diferenciação celular. Esse esquema que eu trouxe aqui, ele é bem simples, mas ele é bom para entender isso que eu falei que pode ter ficado um pouco complexo. Então, aqui nós temos, aqui representando o DNA de 3 tipos celulares, então, glóbulos vermelhos, células da pele, por exemplo, né, células epiteliais, células do revestimento do estômago. E aí, nessa fita aqui de DNA, nós temos representados 3 genes, de 3 proteínas chaves para a função dessas células aqui. Então, a hemoglobina, proteína da pele, por exemplo, a queratina, e enzima digestiva, tá? São enzimas, como eu falei, importantes para a função dessas células. E aí, o que nós observamos? Aqui na legenda, ó, em azul, gene ativo, em branco, gene inativo. Então, nos glóbulos vermelhos, nós temos a transcrição apenas da hemoglobina. Lógico, várias outras proteínas estão sendo transcritas. Estou me referindo aqui
há proteínas chaves para a função. Nas células da pele, nós temos a expressão no exemplo que eu dei, da queratina, por exemplo, na célula do estômago, transcrição da enzima digestiva. Agora, é importante nós vermos que todas elas possuem todos esses genes. Então, né, existe alguma coisa que faz com que esse gene seja transcrito nessa célula e não seja transcrito nessa, e assim sucessivamente. Essa coisa, né, esse controle de transcrição é feito pelos chamados fatores de transcrição, que são proteínas que atuam como interruptores moleculares de liga e desliga, digamos assim, né? Eles são necessários para o início da transcrição. Então, para a transcrição acontecer, para a formação de RNA, precisa primeiro se ligar a um fator de transcrição específico que vai fazer com que determinado gene seja expresso numa célula e não seja expresso na outra. Por isso que eu chamo de interruptores, né? Então, aqui é a fita de DNA. Então, aqui nós temos os fatores, né? O fator de transcrição precisa se ligar primeiro, aqui em azul, é o sítio de iniciação da transcrição, onde o RNA mensageiro vai começar a ser produzido. Então, a RNA polimerase, ela só vai se ligar quando esse fator de transcrição se liga primeiro. Falei de maneira bem simples, é bem mais complexo que isso, mas para a nossa aula de hoje, basta a gente entender que para a transcrição de um gene acontecer, precisa da ligação de um fator de transcrição. E aí, né, as células vão apresentar função diferente por conta de fatores de transcrição diferentes. E aí chegamos aqui na nossa quarta questão. O formato das células de organismos pluricelulares é extremamente variado. Existem células discoides, como é o caso das hemácias, as que lembram uma estrela, como os neurônios, e ainda algumas alongadas, como as musculares. Então, o que a gente pode destacar aqui, né? O formato de células de organismos pluricelulares é extremamente variado. Quando a gente fala em formato, não é só o formato que é variado, né? O formato tem a ver com a função também. E esse formato variado e função variada também tem a ver com o processo de diferenciação celular. Então, forma e função define a especialização da célula. A especialização da célula tem a ver com a síntese de diferentes proteínas, ou melhor dizendo, com a expressão gênica diferente, como a gente acabou de ver no slide anterior. Porém, como eu falei, né, apesar da expressão ser diferente, essas células mantêm todos os genes. Então, vamos lá analisar as alternativas. Em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células ocorre por produzirem mutações específicas. As mutações acontecem, mas não são a chave da diferenciação celular, como a gente acabou de ver. Possuírem DNA mitocondrial diferente? Não, também não tem a ver com diferenciação celular. Apresentarem um conjunto de genes distintos, a gente acabou de ver que existe equivalência gênica, né? Todas as células têm o mesmo conjunto de genes. Expressarem porções distintas do genoma. Então, esse é o gabarito, né? E a última alternativa fala terem um número distinto de cromossomos. Não, as células têm o mesmo número de cromossomos. Então, por isso, né, que é importante destacar pontos que, né, julgar interessante, que julgar importante da questão, para que a gente possa trazer o conhecimento prévio e conseguir chegar à resposta certa da questão. E aí vamos falar agora das chamadas células-tronco pluripotente induzidas, as IPS. E aí a pergunta é a seguinte: uma célula humana totalmente diferenciada pode ser desprogramada para se tornar uma célula-tronco? Então, nós vimos que as células totalmente diferenciadas apresentam expressões gênicas, né, diferentes padrões de expressão gênica. Será que eu poderia fazer o seguinte, pegar uma célula, por exemplo, aqui uma célula da pele, desprogramar, desdiferenciar essa célula para ela voltar, né, regredir a sua posição de célula-tronco? Então, né, essas células são sim produzidas, esse tipo de tecnologia, né, existe, que é a indução, né, formar células-tronco pluripotentes a partir de células já diferenciadas. Então, falando de maneira simples, como é que isso acontece? Então, esse daqui, né, o paciente que precisa, por algum motivo, né, dessas células-tronco, seja para estudo, seja para tratamento, que a gente já vai falar. Então, nessas células desse indivíduo são
inseridos genes através de vetores virais, né, 4 genes, que já são descritos, que são capazes de fazer com que essa célula seja reprogramada. Então, nessa célula somática do indivíduo, são inseridos genes, né, esses 4 genes, que fazem com que essas células sejam reprogramadas e retrocedam a um estado indiferenciado, né, se comportem como células-tronco, por isso que são células-tronco pluripotentes induzidas. E aí, eu obtenho células-tronco de um indivíduo, e essas células-tronco, né, a partir de reprogramação genética, elas podem ser induzidas, né, através de diferentes fatores de diferenciação, diferentes condições, a formarem outros tipos celulares. E qual é a aplicabilidade disso, né? A aplicabilidade disso pode ser basicamente de 2 formas. Então, aqui eu tenho paciente, né, células da pele, essas células, né, como eu falei, através de vetores virais, elas foram reprogramadas, né, esses vetores inserem genes nessas células, e aí esses fatores carreados por esses vetores virais fazem com que essas células sejam reprogramadas à forma, né, de células-tronco, e aí essas células podem ser induzidas para se diferenciar no tipo celular afetado. Então, por exemplo, esse indivíduo tem um problema hepático, tem um problema no fígado, então eu quero estudar essas células hepáticas, como in vitro, como que estudar o mecanismo da doença, né? Então, essas células são induzidas a se diferenciarem no tipo celular afetado, e assim eu posso estudar in vitro o mecanismo da doença e assim fazer a triagem de componentes terapêuticos, triagem de fármacos. E aí sim tratar esse indivíduo com o fármaco correto, né? Então seria testar in vitro, né? O que seria inviável testar no próprio indivíduo. Então seria para otimizar e procurar tratamentos mais eficazes. Ou ainda, né, essas células-tronco induzidas, provenientes desse paciente, elas podem se diferenciar, sem dúvida, se diferenciarem no tipo celular de interesse e fazer a terapia celular, né? Colocar essas células no indivíduo, fazer o transplante de células saudáveis, geneticamente compatíveis nesse indivíduo. Essa célula-tronco, né, essa tecnologia de célula-tronco pluripotente induzida, né, que eu trouxe isso aqui do ano passado, de novembro do ano passado, né, falando que de um grupo de pesquisa da USP, aqui no Brasil, né, em São Paulo, que mostra, falando sobre a produção de uma biblioteca de células-tronco pluripotente induzidas. Então, para não ler tudo, eu trouxe aqui para a gente ver alguns pontos importantes, né, desse trabalho que está sendo desenvolvido. São células retiradas de indivíduos adultos e manipuladas por técnicas genéticas específicas que as tornam pluripotentes, ou seja, podem se transformar em qualquer tecido do corpo humano. A professora conta que, além de induzidas à pluripotência, as células-tronco da coleção que está sendo criada são compatíveis com a maioria dos brasileiros, pois vêm de indivíduos que possuem um tipo de sistema imunológico mais comum. Então, estão sendo produzidas células tronco pluripotente induzidas através dessa técnica que eu acabei de explicar, e aí foram utilizadas, né, células de indivíduos com tipo imunológico mais comum para minimizar a chance de rejeição, e aí essas células aqui no Brasil vão fazer parte de um grupo, de um banco celular mundial, né? Eu trouxe isso daqui com uma coisa mais nova para a gente ver como isso está inserido no nosso dia a dia. E aí vamos ver a questão. Ficou fora de ordem. Então, nossa última questão. O estudo do comportamento dos neurônios ao longo da nossa vida pode aumentar a possibilidade de cura do autismo, uma doença genética. A ilustração do experimento mostra a criação de neurônios normais a partir de células da pele de pacientes com autismo. Então, esse experimento fala justamente sobre isso, né? Sobre a utilização de células-tronco pluripotente induzidas numa terapia, num tratamento. Então, aqui nós temos a extração de células da pele, a regressão, né? Que nós vimos que é feita através da modificação genética com o uso de vetores. E aí,
Aqui ele fala que essas células, né, tronco, essas células tronco provenientes dessas células da pele foram mantidas em um ambiente, aí ele fala ambiente, a gente vai discutir isso um pouquinho, um ambiente que imita o cérebro por meio de vitaminas e sais, e aí essas células tronco viraram neurônios, foi feito o estudo do defeito, né, observa-se o defeito dessas células, e aí, né, aqui em teste, né, o processo de revitalização em teste, o hormônio antibiótico revertem a atrofia. Então, é aquilo que eu falei, o teste de fármacos. Então, analisando o seu experimento, a diferenciação de células-tronco e neurônios ocorre estimulada pela... Então, essa questão quer saber por que acontece a diferenciação dessas células-tronco induzidas desse paciente em neurônios. E aí, né, a letra A fala extração e utilização de células da pele de um indivíduo portador da doença. Então, não é a extração e utilização de células da pele, não é isso que determina a diferenciação. Regressão de células epiteliais à célula-tronco em um meio apropriado. Então, foi importante regredir essas células já diferenciadas para uma forma indiferenciada de células-tronco, mas não foi essa etapa que determinou a diferenciação dessas células em neurônios. Atividade genética natural do neurônio autista num meio de cultura semelhante ao cérebro, também não é essa característica que determinou a diferenciação de células-tronco em neurônios. Aplicação de um fator de crescimento hormonal e do antibiótico no meio de cultura. Então, essa etapa, que está falando a letra D, tem a ver com a investigação de fármaco. Então, o gabarito é a letra E. Criação de um meio de cultura de células que imita o cérebro pela utilização de vitaminas e sais minerais, né? A gente sabe que, na verdade, não são só vitaminas e sais minerais, tem a ver também com os fatores de diferenciação, que a gente já discutiu bastante. Mas, dentre essas alternativas, a letra E, né, é a que mais se adequa ao que a questão está pedindo, que é perguntando o que determina o processo de diferenciação, tá? Então, e assim, a gente termina a nossa aula sobre células-tronco, né, discutindo essas 5 questões. E é isso. Qualquer dúvida, podem perguntar.